Olá, meus caríssimos irmãos de fé, nesse nosso 18º domingo do tempo comum, nós estamos meditando sobre a manifestação da bondade de Deus na nossa vida. Deus que se manifesta sempre bom para com o seu povo e este povo que nem sempre corresponde com essa bondade de Deus, com as mesmas atitudes, com as mesmas obras que deveriam ser proporcionais a essa bondade de Deus. Pelo contrário, ela se manifesta totalmente aversa, totalmente no sentido contrário daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus designou, daquilo que Deus quis para a vida da humanidade, para a nossa vida como um todo. É o que aparece na primeira leitura, é o que aparece em outras situações do Novo Testamento, do Antigo Testamento, em muitos lugares. Mas na liturgia desse domingo, que começa com a leitura de Êxodo 16, aparece justamente isso. Um povo que era escravo no Egito, um povo que é liberto desta escravidão, mas quando se encontra no deserto a caminho da terra prometida, se esquece para onde ele está a caminho. É alimentado por Deus, a providência de Deus se manifesta em inúmeros momentos, mas esse povo está apegado à sua escravidão, porque na escravidão eles tinham que comer, eles tinham, de certa forma, a sua zona de conforto, tinham aí as suas seguranças, mas o que Deus promete para eles é muito maior. O que Deus tem preparado para aquelas pessoas, aquele povo que adere à sua vontade, é algo que nós não podemos medir, não podemos mensurar, não podemos calcular a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para as pessoas que o amam. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, se eu não estiver enganado. Então, você olhando para o amor de Deus, para as coisas que Deus faz pelo ser humano, faz por cada um de nós, você olha para o comportamento desse povo, é um comportamento totalmente digno de reprovação, porque eles estão se recordando do tempo que eles estavam no Egito, que eles tinham que comer, agora no deserto eles estão passando por certa dificuldade, mas eles esquecem que lá eles eram escravos, lá eles estavam presos a um dominador, que era o faraó. Transportando para o nosso contexto do Novo Testamento e transportando isso de uma linguagem direta para uma linguagem mais espiritual, é o povo que está preso no seu pecado, é o povo que está preso às estruturas que escravizam a vários tipos de prisão. O povo chega a dizer: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Morrer pela mão do Senhor, porque no momento deste evento da libertação do povo do Egito, ou seja, na Páscoa judaica, o que aconteceu? O anjo do extermínio, por ordem de Deus, passou matando todos os primogênitos daqueles que não eram judeus, daqueles que não tinham a marca na porta, nos umbrais, as suas portas. Todos os filhos dos primogênitos dos judeus, daqueles que participaram do mistério pascal, eles foram livres dessa morte. E este povo diz: quem dera nós também tivéssemos morrido lá. Quando eles dizem isso, eles estão dizendo: seria melhor que Deus não tivesse nos escolhido. Seria melhor que Deus não tivesse se revelado a nós. Seria melhor que nada disso que Deus fez por nós tivesse acontecido. Então as pessoas dizem não a todo o projeto de Deus. Você pedir para ter morrido no Egito, junto com os outros que não acreditavam em Deus, é você pedir para Deus se esquecer de você, você pedir para ser abandonado por Deus. Então esse povo ele não sabe o que diz, esse povo não sabe o que pensa. Além de ter participado do evento pascal, liderado por Moisés, além de estar sendo alimentado pelo pão que o Senhor concede no deserto, as pessoas se esquecem. E se esquecem muito facilmente dos desígnios de Deus. Depois, no Novo Testamento, nós vemos uma nova manifestação de Deus, e uma manifestação muito eloquente, uma manifestação que é definitiva.
Por isso é tão clara, né? Quando a gente fala de eloquência, estamos falando de uma clareza no anúncio grandiosa. E essa clareza vem com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra definitiva do Pai e o alimento para a nossa vida. É isso que aparece no Evangelho de São João, neste capítulo que nós estamos meditando no 18º domingo do tempo comum. Por quê? No versículo 27, São João já escreve assim: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Ele promete a vida eterna. Da mesma forma como aqueles caminhavam para a terra prometida, nós hoje, nesse contexto que nós vivemos da comunidade cristã, num momento que é pós-pascal, ou seja, depois da Páscoa, nós estamos fazendo a experiência de Jesus Cristo em nossa vida, na sua presença real na Eucaristia. Aqui nós temos um contexto onde Jesus até repreende o povo, porque se nós lermos completo aqui, né, para que a gente possa entender, diz assim: naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu. Aí vem aquela chamadazinha de atenção, aquele puxãozinho de orelha, né, de Jesus Cristo. Em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Vocês estão aqui por causa de interesses, não porque vocês viram sinais. Quais foram os sinais que Jesus deu no domingo passado, no evangelho que nós lemos no domingo passado? O sinal da Eucaristia, o sinal da partilha, o sinal da oração, o sinal da vida de comunidade e etc, etc, etc. São muitos os sinais que aparecem na palavra de Deus e naquele contexto específico que nós meditamos no domingo passado. Se você não recorda, é só você procurar aqui no YouTube, no meu canal Irmãos de Fé, o vídeo que corresponde ao 17º domingo do tempo comum. Você vai entender do que eu estou falando, né? Os vários sinais que Jesus apresenta e coloca à disposição desse povo no capítulo anterior a este aqui, né? Não no capítulo propriamente dito, né, anterior, porque nós estamos no mesmo capítulo, né? Mas nos versículos anteriores a estes que nós estamos lendo nesse domingo. Então, por que vocês estão vindo aqui à procura de Jesus? Porque viram sinais? Porque ele é um exemplo de vida de oração? Porque ele está em unidade com Deus? Porque ele nos doou a Eucaristia? Nos doou a sua igreja, o seu Espírito? Por causa destes sinais? Ou simplesmente porque foram saciados? Simplesmente porque tem como tirar proveito de ser cristão, se é que se pode tirar algum proveito, né? Então, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, esforçai-vos não pelas regalias, não pelos privilégios, não pelas oportunidades que possam ser benéficas para o cristão na sua situação de cristão, né? Vivendo numa comunidade cristã, mas esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde que a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, um ponto central nesse domingo de hoje é o chamado à fé. Jesus Cristo está nos convidando para a fé. E, propriamente, Deus está dizendo, né? Acreditem em Jesus Cristo. Né? Convite é para que nós acreditemos em Jesus Cristo. Ele próprio é a palavra de Deus. Por isso que eu disse que o Jesus Cristo está nos convidando, né? Mas, objetivamente, é Deus quem convida, é Deus que está enviando a sua mensagem, dando para nós uma capacidade de nós discernirmos qual é a sua vontade para a nossa vida, para que nós possamos ler esta palavra, entender e concluir.
nós precisamos acreditar em Jesus Cristo, como está no capítulo 3 do Evangelho de São João também. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. Essa é a promessa. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo têm como promessa a vida eterna, mas é preciso que se faça as obras de Deus. Não basta somente, como diziam alguns protestantes antigos, como Lutero e outros, que basta a fé, que basta a Escritura, que basta a graça. Não basta a graça de Deus, não basta a fé, não basta a palavra, preciso as obras. Por isso a pergunta é muito necessária. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A principal obra de Deus é que acrediteis. Mas esta fé, ela não é a última palavra, ela é o primeiro passo de uma série de consequências que vem depois. Você acredita, tá? Depois que você acredita, o que acontece? Então, acontece muita coisa depois que você acredita. É preciso acreditar que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Isso são as palavras do versículo 35, que são as últimas palavras do Evangelho de hoje, né? Desse trecho que nós estamos lendo hoje. Mas a partir desta informação, a partir de nós acreditarmos que Jesus Cristo é o pão da vida, que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, que Jesus Cristo é um alimento de vida eterna para a nossa vida de comunidade, para a nossa vida cristã, para a nossa vida aqui neste mundo, como preparação para outra vida. Mas nós também devemos saber que a nossa vida, ela se planifica no céu. O nosso caminho é para esta terra prometida. Nosso caminho é para chegarmos junto de Deus. Então, depois da fé, depois que eu acredito em Jesus Cristo, depois que eu acredito em Deus, depois que eu acredito nesta palavra de vida, então eu devo olhar para as palavras de São Paulo e pensar: assim eu devo proceder, assim eu devo direcionar a minha vida. Por quê? Porque São Paulo vai dizer, Carta aos Efésios, que é a segunda leitura deste domingo: irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Ou seja, eu digo e dou mostras, eu digo e comprovo. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Não vivam como vivem todos aqueles que não têm fé em Jesus Cristo. Se você diz que tem fé em Jesus Cristo, viva coerente com esta fé que você diz que professa. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo? Se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovai o seu jeito de pensar, renovai o seu jeito de se comportar, buscai abandonar as coisas antigas, as coisas do passado, essas coisas da obscuridade, as coisas das trevas, e revesti o homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Ser santo, como Jesus Cristo é santo. Ser justo, como Jesus Cristo é santo, cumprindo a vontade do Pai, nós cumprindo a vontade de Jesus Cristo, cumprindo a vontade de Deus. Então, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Isso nós devemos compreender nesse domingo de hoje. Ter fé em Cristo exige de nós uma mudança de comportamento. Deixar o homem velho, assumir o homem novo. E isso começa exatamente do nosso desprendimento, do nosso apego, do nosso comodismo de estarmos
simplesmente trabalhando ou estarmos em torno de nós mesmos, mas é preciso nós buscarmos ir ao encontro uns dos outros, ir ao encontro do outro, estar disponíveis para estender a nossa mão em auxílio dos demais, e principalmente daqueles que estão próximos a nós, daqueles que são os nossos próximos. Então, meus caríssimos irmãos de fé, essas são palavras-chave desse nosso 18º domingo do tempo comum. A certeza de que Jesus Cristo é o pão da vida, assim como alimentou o povo no deserto, alimenta também a nossa vida hoje, mas esta vida, ela não é um mar de rosas, ela tem os seus espinhos, tem as suas dificuldades, mas nós devemos saber que no fim do caminho tem a terra prometida, no fim do caminho tem o céu junto com Jesus Cristo. Estamos aí inseridos na sua vida. Precisamos acreditar que, de fato, Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos apresentar o seu amor, para que nós não morramos nesta vida eterna, mas nós tenhamos a vida em plenitude. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Por isso está ali, em João capítulo 3, versículo 16, esta grande verdade evangelizadora. Mas, na nossa fé, na nossa opção por Jesus Cristo, nós precisamos ter a coerência de aderir de fato a Jesus Cristo e abandonar o homem velho, aderir ao homem novo. Quando aderimos ao homem novo, junto com este homem novo, deve haver essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade, essa mudança de deixar de pensar simplesmente no nosso egoísmo, na nossa individualidade, nas nossas preferências, abandonar o eu, deixar brilhar muito mais o nós, companheirismo, a fraternidade, o bem comum, pensar mais nos outros e ir deixando de pensar tanto, assim, exageradamente em nós mesmos. E um exercício muito bom para isso está se aproximando quando nós vamos às urnas para eleger os nossos candidatos, aqueles que nós acreditamos que devem ser o melhor, não segundo as nossas preferências, mas segundo o bem comum. Quando nós escolhemos pensando no bem de todos, nós escolhemos bem. Apesar de que está bem difícil escolher, mas um critério que nós devemos ter, baseados no homem novo de que nos fala a palavra de Deus, é buscarmos pensar no bem de toda a nossa comunidade humana, não simplesmente pensar no nosso umbigo. Então, meus caríssimos irmãos de fé, esse é o nosso 18º Domingo Comum. Grande abraço a você que me acompanha nesse canal Irmãos de Fé e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima reflexão. Até mais.